Você acha que Jesus começou a participar do nosso sofrimento, da nossa vida, após que nós o conhecemos? Não! A Bíblia diz que antes mesmo de nós nascermos, Ele já nos chamava. Quantas vezes você chorou, você não conhecia Ele, mas Ele te conhecia. Quantas vezes você estava embaixo de uma figueira com medo, você nem sabia quem era Jesus, mas Jesus sabia quem era você, e Ele estava te vendo. Quantos livramentos de morte você teve no passado, e naquela época você dizia: sorte eu tive, não foi sorte. Jesus estava lá te vendo e te livrando. Ele te viu debaixo da figueira. Quando tu pensou em tirar a própria vida, quando você subiu em cima daquele terraço para se jogar, ou pegou aquele pote de veneno para beber, para se matar, e veio uma voz, veio um sentimento, uma ligação, não sei o que veio, era Ele dizendo para você: eu estou embaixo da figueira contigo, eu te vi. João capítulo 1, a partir do versículo 43, está escrito assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou com Felipe, disse-lhe: siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Felipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde você me conhece? E Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E disse Jesus: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que estas. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. O tema da mensagem dessa noite é tempo de viver coisas novas de Deus. É tempo de viver coisas novas de Deus. Será que você pode repetir isso na sua casa? É tempo de viver coisas novas de Deus. Sabe, a Bíblia, os evangelhos, o propósito de Deus é para que eu e você vivamos coisas novas. A realidade do evangelho são coisas novas. Por isso que a Bíblia fala de nova criatura, por isso que a Bíblia fala de vinho novo, nova aliança, novos céus, nova terra, nova Jerusalém. Então perceba você que o evangelho sempre aponta para o futuro, para algo novo. É isso que Deus quer que nós vivamos. A Bíblia diz que devemos andar em novidade de vida, e o evangelho é novidade de vida. Há muitas referências que falam sobre isso. O apóstolo Paulo diz: as coisas velhas se passaram, tudo ficou novo, tudo agora é novo para mim, tudo se fez novo. Então é sobre isso que eu quero falar. É tempo de viver essas coisas novas de Deus, esse vinho novo que Deus tem para nós. Olha, a Bíblia diz que Jesus estava iniciando o seu ministério e começando a chamar os seus discípulos. Jesus já tinha chamado André, já tinha chamado Pedro, e a Bíblia vai dizer que Jesus agora ele parte para Galileia. Parte para Galileia. Galileia era conhecida como Galileia dos gentios, porque lá existia uma mistura entre judeus e pagãos. E vai ser de lá que Jesus vai chamar o seu corpo apostólico, os seus discípulos, né? 11 discípulos eram da Galileia, com exceção Judas. Então Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai rumando para Galileia. Ele decidiu ir para Galileia, como diz o texto. E o interessante é que Jesus, depois do batismo, ele começa a andar, ele começa
aí em cidade, aonde ele encontra um discípulo, aonde ele encontra alguém, ele escolhe e diz: segue-me. Ele viu André, ele viu Pedro, e já chamou eles, diga: segue-me. Eles prontamente largaram tudo e foram atrás de Jesus. E agora a Bíblia diz que Jesus está indo para Galiléia, e de repente ele encontra com um homem chamado Felipe. E Jesus libera uma palavra: segue-me. E a Bíblia diz que prontamente Felipe o seguiu. Prontamente Felipe o seguiu. Às vezes a gente lê isso e a gente fica perguntando: meu Deus, mas o que levava esses homens somente com uma chamada, com um convite, largar tudo e seguir Jesus? É porque Jesus, quando ele chamava, quando Jesus convidava alguém, o coração dessas pessoas queimavam. Quando Jesus falava, alguma coisa já testificava no coração desses homens que este que estava chamando era diferente. Porque naquela época, era uma época que existiam muitos mestres, muitos segmentos religiosos. Nós vimos Jesus falando para os fariseus que eles percorriam o mundo inteiro para fazer prosélitos, seguidores de fariseus. Então havia já essa cultura de mestre e discípulos, de pessoas e seguidores. E Jesus não precisava ficar com nenhuma palavra de autoajuda ou prometer alguma coisa infundada, não. Jesus só liberava uma palavra: segue-me. E muitos diziam que Jesus falava e ensinava com autoridade. Então creio eu que quando Jesus falava para aqueles homens: segue-me, o coração queimava. Alguma coisa testificava dentro deles, ao ponto que esses homens se levantavam dos seus trabalhos, largavam as suas redes e prontamente seguiam Jesus. E o engraçado é que quando Jesus chamava esses homens, Jesus ele não se revelou naquele momento para esses homens. No meio do caminho que esses homens foram conhecendo, e Jesus foi se revelando a eles. No meio do caminho, Jesus não chegava para eles e entregava algo pronto, não. Jesus dizia assim: olha, segue-me para algo novo. Segue-me que eu vou te levar para algo novo. Você vai viver algo novo que você nunca viveu. E no meio do caminho, no meio da jornada, esses homens iam se apaixonando por Jesus. E eles viam que valia a pena ter largado tudo, seguido este homem. Sabe, às vezes nós queremos as coisas prontas. Às vezes nós queremos aceitar um convite de Jesus só quando Jesus nos mostra todo o caminho, ou Jesus revela o que vai acontecer. Não, o convite de Jesus continua sendo o mesmo: segue-me. Aí você vai perguntar: mas o que eu vou ganhar por isso? Não, segue-me. Eu só estou te convidando para você pisar aonde piso, fazer o que eu faço, viver do jeito que eu vivo, pensar do jeito que eu penso, viver nos princípios do meu reino. Segue-me. Jesus não vai te mostrar o projeto inteiro. Jesus vai apontar um caminho e vai dizer: vem comigo, que eu vou te levar para um lugar incrível. Vem comigo que eu vou te transformar em uma nova criatura. Vem comigo que eu vou mudar a sua cultura de mundo para a cultura de reino. Vem comigo que eu vou tirar esse teu coração egocêntrico e vou colocar um coração altruísta. Segue-me. Naquela época, quando um mestre falava isso para um discípulo, ele estava dizendo: vem viver comigo que eu vou te ensinar a você ser o que eu sou. Todos os mestres que diziam isso para o discípulo: segue-me, eles estavam dizendo: vem viver comigo intensamente. Eu vou te discipular, eu vou cuidar de você e vou fazer você melhor do que eu. Você vai superar eu, você vai ser um mestre futuramente, você vai passar o que eu vou te ensinar. Por isso que Jesus lá na frente diz para esses homens: obras maiores vocês farão. Sabe por quê? Porque o propósito do mestre é que o discípulo se torne como ele. É daí que surge a palavra discipulado. O que é discipulado? É discípulo ao lado do mestre. Jesus chama esses homens para um discipulado, para estar ao lado. E o interessante é que na medida que esses homens vão andando com Jesus, eles vão sendo discipulados, eles vão andando, ficando do lado, vendo que Jesus era diferente, que falava diferente, que se portava diferente, e aquilo queimava o coração desses homens. E Felipe viveu isso. Felipe viveu isso de uma forma tão linda que ele não se conteve. Ele não conseguiu segurar aquilo só para ele, ao ponto que o texto diz assim: e Jesus encontrou Felipe e disse: segue-me. Mas depois Felipe encontrou Natanael e Felipe disse: achamos.
Veja, o texto diz: Jesus encontrou Felipe e disse para Felipe: segue-me. Lá na frente Felipe encontra Natanael e diz para ele: achamos. Por que Felipe diz achamos? Porque ele está procurando algo. Por que Felipe diz achamos? Porque ele estava esperando algo. Havia uma expectativa messiânica nesses dias muito grande. Havia uma expectativa da manifestação do Messias naqueles dias muito grande. Quando Jesus encontrou Felipe e se revelou a Felipe e fez o convite a um discipulado a Felipe, Felipe então descobriu: encontrei o que eu estava procurando. Na verdade, não foi Felipe que encontrou Jesus, foi Jesus que encontrou Felipe. Porque a Bíblia diz que Ele nos escolheu primeiro. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Você e eu, nós temos o costume de dizer: olha, tal dia, tal ano eu entrei na igreja e aceitei Jesus, ou encontrei Jesus. Não, está errada essa construção, está errada essa palavra. Não foi nós que o encontramos, foi Ele que nos encontrou. Quando estávamos perdidos nas estradas da vida, Ele veio ao nosso encontro, olhou para mim e para você e disse: segue-me que eu farei de você uma nova criatura. Segue-me que eu vou te discipular. Segue-me que eu vou, aleluia, colocar dentro de você o meu reino, a minha paz e o meu espírito. Por isso que Felipe está correndo agora para contar essa boa notícia. Felipe está correndo agora para Natanael, para o seu amigo, e dizendo: eu achei aquilo que eu estava procurando, eu encontrei aquilo que nós estávamos esperando. Escute, esses dias Joilson estava ministrando uma palavra aqui, eu guardei uma frase que ele falou. Ele disse assim: se o evangelho chegar em você e parar em você, você é só um consumidor. Mas se o evangelho chegar em você e partir de você para outras pessoas, então você é um discípulo. Felipe, ele não tem uma cultura de consumidor, Jesus chegou nele e ele diz: agora é só para mim, essas boas novas é só minha, essa verdade do reino é só minha. Ele não é consumidor, ele é um discípulo. E discípulo transmite. Discípulo, ele vive o imperativo do ide. Discípulo compartilha. Meu irmão, nós precisamos entender que o fogo que queima dentro do nosso coração e se chama Jesus é um fogo que precisa se alastrar. Precisa se alastrar. Sabe o que significa a palavra poder no grego? Significa dínamos. Dínamos. Mas não é dínamos que vem, dínamos vem de dinamite, mas não é uma explosão, não é uma implosão, não é algo que acontece internamente somente, não, é poder de explosão. Ou seja, é algo que começa lá dentro, mas tem uma força, um poder, uma explosão que contagia as pessoas em volta. Saia desse evangelho de implosão, aonde você só quer para você, aonde só você quer usufruir. Existe um Natanael embaixo de uma figueira, esperando ouvir da sua voz, da sua boca: achamos, achamos, achamos. A alegria de Felipe por ter encontrado é algo tão poderoso. A alegria de Felipe é algo tão que entusiasma de uma forma linda, que próprio Natanael, cheio de preconceito, ele é influenciado por isso. Porque essa novidade de vida nos motiva. Essa novidade de vida nos traz a verdadeira alegria. O evangelho é as boas novas de salvação. Quando Jesus nasceu naquela manjedoura, a Bíblia diz que era a melhor notícia de todos os tempos. E todas as boas notícias trazem alegria. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que apareceram anjos, miríades de anjos, e cantavam. Era noite, era frio, e os céus estavam cantando alegria, se alegrando, porque havia uma boa notícia.
Sabe o que a Bíblia diz? Que os magos do Oriente vieram lá de uma extremidade da terra para chegar diante do menino Jesus e se alegrar, adorar, presenteá-lo e depois ir embora. Então a boa notícia da salvação manifestou alegria no céu, anjo, manifestou alegria na terra, magos do Oriente. Jesus é a maior e melhor notícia. E quando Felipe recebeu isso, esta revelação de que Jesus era o Messias, quando começou a seguir, quando começou a andar com ele, a intimidade aumentou, então o fogo começou a se alastrar em seu coração. Felipe corre, aleluia, para a cidade onde morava Natanael. Chegou para Natanael e disse: Natanael, achamos aquele a quem Moisés escreveu, achamos aquele a quem os profetas escreveram sobre ele. É ele. Natanael olha para Felipe entusiasmado, né? Porque novo convertido é entusiasmado. O fogo do novo convertido, ele se alastra, ele anima. Natanael olhando aquilo disse: Felipe, calma, Felipe, será que é Messias? Será que é ele? Aí Felipe vai dizer: sim, é ele. Ele é Jesus de Nazaré, o filho de José. Agora presta atenção. Felipe está dando a maior e melhor notícia para Natanael. Felipe está falando de Jesus para Natanael. Quando Felipe revela aonde Jesus vivia, Natanael cria um bloqueio. E Natanael pergunta: de onde ele é? De Jerusalém? Não. De onde ele é? De Cafarnaum? Não. De onde ele é? É de Nazaré, a menor cidade da região da Galileia. Uma cidade que não chegava a 2.000 habitantes. Uma cidade que era tão desprezada que os próprios historiadores não faziam questão de catalogá-la. Quando Felipe disse: é Jesus de Nazaré, Natanael disse assim: por acaso pode alguma coisa boa vir de lá? Por que você está se alegrando tanto? É de Nazaré essa boa notícia? É de Nazaré esse homem? Por acaso pode alguma coisa boa vir de lá? Natanael, por causa do seu preconceito, quase ele deixou de viver, de experimentar e de receber a maior notícia para a sua vida. Porque Natanael está menosprezando a forma que Deus faz. Natanael, ele era um judeu, ele tinha a mesma mentalidade dos outros, que o Messias viria num cavalo branco, que o Messias viria de uma cidade portentosa, grande, rica, que o Messias viria já com vara de ferro, destronando Roma, implantando o seu reino. Era isso que estava na cabeça de Natanael. E quando é apresentado um Jesus humilde lá de Nazaré, então ele para. O entusiasmo de Felipe é bloqueado pelo preconceito de Natanael. Natanael está menosprezando a forma de Deus trabalhar. Por pouco Natanael não perde a oportunidade de viver o novo de Deus, porque ele olhou para o lugar e não se atentou na pessoa. Ele julgou a forma e não o propósito. Às vezes eu e você deixamos de ver as coisas novas de Deus porque nós estamos menosprezando a maneira que Deus faz. Na nossa cabeça a gente acha que Deus só vai fazer coisas grandes se usar coisas grandes. Na minha e na sua cabeça, muitas vezes nós achamos que Deus vai fazer coisas extraordinárias se usando coisas extraordinárias. Não. Deus é o Deus de surpresa. Deus é o Deus que usa as coisas loucas do mundo para confundir as coisas sábias. Deus é o Deus que usa as coisas que não são para confundir as que são. A maior notícia, a melhor notícia, a novidade de Deus vai vir de onde você menos espera. Pare de querer ficar arquitetando a maneira, a forma de Deus trabalhar. Deus é soberano. Deus que está com a planta na mão. Você é
é só o Noé que tem que obedecer, pregar o prego aonde tem que pregar, colocar madeira onde tem que colocar, mas o projeto vem dele, a forma que tem que fazer vem dele. Talvez você esteja vivendo isso, talvez você não viva a novidade de vida porque você está com a síndrome de Natanael, você está se importando com o lugar e esquecendo da pessoa. Você já percebeu que quando nós tiramos o foco de Cristo, de quem Cristo é, nós então mistificamos o lugar. Aí nós dizemos, não, agora esta igreja aqui vai ser a igreja que vai salvar meu filho, vai ser a igreja que vai mudar a minha vida, vai ser o pastor que vai mudar a minha família. Escute, igreja não muda você, pastor não muda você, lugares não muda você. O que muda a nossa vida é Jesus, é uma pessoa. Não é sobre lugares, é sobre uma pessoa. É sobre a pessoa de Jesus. Pare de focar nos lugares e olhe para a pessoa. É isso que Felipe está dizendo. Natanael, não olha para o lugar, não olha para a cidade, olha para quem está na cidade. Não é Nazaré, não é Nazaré que vai influenciar Jesus, é Jesus que vai influenciar Nazaré. Lugares não formam pessoas, pessoas que transformam lugares. A novidade de vida que Deus tem para você vai acontecer quando você aceitar, quando você entender que Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Deus é Deus, Ele pode fazer de qualquer maneira. Natanael, ele quase perdeu esta oportunidade. Por quê? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Claro que pode, porque Jesus chegou lá. Talvez antes não podia, mas quando Jesus saiu de Belém e foi viver em Nazaré, agora pode. Porque o lugar pode ser o lugar mais desprezível, o lugar pode ser o lugar mais amaldiçoado, o lugar pode ser o lugar mais ruim. Se Jesus estiver, dali começa a sair boas notícias, dali começa a sair novidade de vida. E eu quero profetizar isso sobre a tua casa, sobre a tua vida. Talvez você está olhando para o cenário da sua vida, do seu casamento, da sua família, e você está dizendo, é Nazaré, é Nazaré, é Nazaré. Mas eu quero lhe falar que pode coisa boa vir de Nazaré, porque Jesus está aí. E onde Jesus está, o ambiente é transformado, o ambiente é mudado. Escute, 2000 anos atrás, Nazaré não era lembrada por ninguém, mas hoje, quando falam de Jesus, automaticamente lembram de quem? Nazaré. Porque onde Jesus passa, o lugar não é o mesmo. A casa que Jesus entra nunca mais será a mesma. Jesus está entrando na sua Nazaré hoje, na Nazaré desprezível, desprezada, que o mundo diz não dá, que o diabo aponta, diz não tem jeito. Deixa eu te falar, aleluia. Havia uma profecia em Isaías capítulo 9 versículo 2, que o povo que andava em trevas ouviu uma grande luz. Esse povo era o povo da Galileia. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Jesus está chegando em sua Nazaré. É daí que vai vir boas notícias. Talvez alguém hoje ou antes estava olhando e dizendo, para, teu casamento, isso aí não vai dar certo. E quando menos esperar, vai começar a ouvir boas notícias de Nazaré, porque Jesus está aí. Aonde Jesus está, o lugar vira palco para boas notícias. Por isso que nós precisamos abrir a nossa boca para o mundo ouvir essas boas notícias, porque nós somos Nazaré. Nós habitávamos em trevas, nós vivíamos uma vida de pecado, mas Jesus foi até a Galileia, Jesus foi até Nazaré, e nós que habitávamos em trevas, nós encontramos a verdadeira luz. Por isso que Felipe está dizendo, Natanael, esquece o lugar, olha para a pessoa que é Jesus. E Natanael tá, será que não é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Felipe já tinha dito, olha, as escrituras testificam isso. E você está olhando para o lugar, você está olhando para as circunstâncias. Olha para Jesus. E Felipe, para não ficar naquele debate, Felipe está tão entusiasmado
Felipe está tão feliz com aquilo que recebeu, com aquilo que encontrou, que ele diz assim para Natanael: Natanael, faz o seguinte, se tu acha que de Nazaré não pode sair nada de bom, então vem e veja. Vem e veja. Escute, a primeira tentativa de Felipe convencer Natanael foi uma tentativa teológica. Ele disse assim: Natanael, aquele que Moisés escreveu na lei e os profetas escreveram sobre ele, ele chegou. E Natanael: não pode ser. As escrituras não diz nada sobre Nazaré, diz sobre Belém. Não pode ser. Já havia um preconceito pré-estabelecido em Natanael. E aí Felipe então vai para a segunda tentativa, que essa, no meu ver, é a mais poderosa de todas, que é a tentativa do relacionamento, daquela de você sair do campo da teoria e ir para o campo da prática. É aquela de você sair do campo de conhecer um Jesus, de ouvir falar, e partir para um campo de conhecer Jesus, porque os teus olhos estão vendo. E Natanael vai receber o convite de Felipe assim: vem e vê. E a Bíblia diz que Natanael estava embaixo de uma figueira. E Natanael, como pensando, não tenho nada a perder, eu vou lá, vou dar uma olhada e vamos ver o que acontece. Deve ser só mais um doido dizendo que é o Messias e tudo bem. Mas o que Natanael não esperava é que esse homem que está sendo, que Felipe está apresentando, esse homem é diferente. E todas as pessoas que têm um encontro com esse homem se apaixonam. Todas as pessoas que têm um encontro com esse Jesus, o coração delas se voltam a ele. Por isso que Felipe disse: então vem e veja com os teus olhos. E eu faço esse convite para você que está me ouvindo aqui. Tem coisas que você só vai ter certeza quando você se levantar e tomar uma atitude de ir até Jesus e ver com seus próprios olhos. Estamos vivendo uma época de muita teoria. Estamos vivendo de uma época onde estamos sendo só influenciados por experiências de terceiro. Estamos terceirizando o relacionamento com o Senhor. E o Senhor está dizendo para mim e para você: vem e veja. Venha e veja. Você talvez pode encontrar com um pastor e duvidar de Deus. Você pode encontrar com o irmão da igreja e duvidar de Cristo. Mas o dia que você se encontrar com Cristo, você se rende. Você se rende. Por isso que Felipe está dizendo: já que eu não te convenci com palavras, então Cristo vai te convencer com relacionamento. Venha e veja. Venha e veja. E Felipe se levanta. Natanael se levanta e diz: vamos lá, vamos até Nazaré, ver se tem alguma coisa boa lá. E a Bíblia diz que quando Natanael está se aproximando de Jesus, quando Natanael está se aproximando de Jesus, Jesus então, ele se antecipa. E Jesus olha para Natanael e diz: aí está o verdadeiro israelita, em que não há falsidade. Preste atenção nessa palavra, aí está. Jesus estava trabalhando no presente, aí está. Jesus estava sondando o coração deste homem e dizendo: você é sincero, você fala o que sente, você é sincero. Eu gosto disso, sinceridade. Você tinha aquele preconceito em você e você então pôs para fora. Aí está um verdadeiro israelita, que não há falsidade. Jesus estava sondando o coração de Natanael. E Natanael toma um choque com aquilo, porque Natanael está vindo para interrogar Jesus. Essa é a grande verdade. Pelo fato de Jesus ser de Nazaré, Natanael ia descer aí em cima de Jesus, fazer perguntas, tentar diminuir Jesus por causa do lugar que Jesus está vivendo. Mas antes de Natanael abrir a boca, Jesus falou primeiro e sondou o coração de Natanael.
conhecia Natanael. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus nos sonda, Deus nos conhece. Que antes da palavra subir à nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. Deus não é pego de surpresa. Deus surpreende, mas não é surpreendido. Deus se antecipa, mas Deus nunca fica para trás. Deus sabe o que está no seu coração. Deus sabe os seus temores, os seus medos, as suas dúvidas, os cantos de incredulidade que tem no seu coração. Deus conhece tudo isso. Por isso que Deus está dizendo: eu conheço o teu presente, Natanael. Você é um homem sincero. Eu sei os pontos de interrogação que está no seu coração. E aí Natanael olha para Jesus e diz assim: de onde tu me conhece? Natanael estava dizendo para Jesus assim: eu nunca falei contigo, eu nunca conversei com o Nazareno, nem aqui eu venho. Você me conhece de onde? Eu não me dou com o povo de Nazaré. Eu nunca vim nessa cidade e você vem falar desse jeito comigo, vem falar que me conhece. Aí Jesus vai falar, vai revelar algo para Natanael, que isso vai desmontar esse homem. E Jesus vai dizer para Natanael: Natanael, eu revelei o seu presente, eu sei o que está no seu coração, a sinceridade aí. Mas agora eu vou falar do teu passado, para você ter certeza de que eu sou o Messias. E quando ele pergunta: de onde você me conhece? Jesus disse para ele: eu te vi debaixo da figueira, antes de Felipe ter te chamado. Olha para Natanael agora. A perna treme, o coração está disparado. Não há mais nenhuma resposta desse homem de indagação a Jesus. Por quê? Porque Jesus tocou aonde ninguém tocava. Jesus revelou algo que ninguém revelava, que ele estava debaixo de uma figueira. Escute, há uma tradição que diz que quando Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, nessa época, a mãe de Natanael, porque Natanael tinha quase a mesma idade de Jesus, 30 anos. Nesta época, Natanael era um bebê. E a tradição diz, a história diz, alguns historiadores, alguns teólogos dizem que a mãe de Natanael escondeu Natanael embaixo de uma figueira, enrolou Natanael com folhas embaixo de uma figueira, para que os capangas de Herodes, os soldados de Herodes, não matassem Natanael. E alguns historiadores dizem que a mãe de Natanael ainda ficou orando para que Deus livrasse o filho dela da morte. E quando Natanael cresceu e tinha 15 anos de idade, a mãe de Natanael revelou para ele essa história, disse para ele essa história e disse: não conta nada para ninguém, a maneira que você foi livrado da morte. E ele guardou esse segredo por todos aqueles anos. E quando Jesus aparece no cenário, ele pergunta para Jesus: ei, de onde você me conhece? E Jesus disse assim: eu te vi, eu conheço o teu segredo, eu sei o que tu passou. Se tu acha que só tua mãe sabe do segredo, não. Eu vi você debaixo da figueira. Quando você estava lá correndo risco de vida, eu estava lá te vendo. Quando tua mãe estava orando pedindo livramento, eu estava lá te vendo. Quando o medo cercava você, eu estava lá te vendo. Quando você era um bebezinho, quase que abandonado embaixo daquela figueira, correndo perigo de vida, eu te vi. Eu estava lá. Agora Natanael está em prantos, irmão. O coração de Natanael só pode explodir, sair pela boca. Talvez Natanael estivesse pensando e falando: que homem é esse? Por isso que Natanael vai mostrar um estado de perplexidade. Irmão, Jesus não estava passando e de repente viu Natanael embaixo de uma figueira conversando. Não, o impacto dessa revelação para Natanael é algo tão profundo. É tão profundo, tão forte, que é isso que faz Natanael crer. Sabe o que Jesus estava dizendo para Natanael? Natanael, eu conheço o teu presente. Tu é um homem que tem sinceridade, mas eu conheço o seu passado. Tu é um homem que guarda segredos. Tu é um homem que guarda traumas.
Tu é um homem que guarda a revolta dentro do seu coração. Eu conheço o teu passado. E o teu passado, eu estava lá. Eu estava lá quando tu tinha medo, quando tua mãe tinha medo, eu te vi lá. Eu te vi quando tu chorou. Eu vi a sua mãe quando sua mãe ficou com medo. Eu vi, eu estava lá, debaixo da figueira. Sabe, irmão, isso é a nossa vida aqui. Você acha que Jesus começou a participar do nosso sofrimento, da nossa vida, após que nós o conhecemos? Não! A Bíblia diz que antes mesmo de nós nascermos, Ele já nos chamava. Quantas vezes você chorou, você não conhecia Ele, mas Ele te conhecia. Quantas vezes você estava embaixo de uma figueira com medo, você nem sabia quem era Jesus, mas Jesus sabia quem era você, e Ele estava te vendo. Quantos livramentos de morte você teve no passado, e naquela época você dizia: sorte eu tive, não foi sorte. Jesus estava lá te vendo e te livrando. Ele te viu debaixo da figueira, quando tu pensou em tirar a própria vida, quando você subiu em cima daquele terraço para se jogar, ou pegou aquele pote de veneno para beber, para se matar, e veio uma voz, veio um sentimento, uma ligação, não sei o que veio, era Ele dizendo para você: eu estou embaixo da figueira contigo, eu te vi. Eu sei o teu presente, eu conheço o teu passado. E Natanael está dizendo: é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Só Ele, só o Messias pode saber isso. Eu não contei para ninguém os meus segredos, porque Ele conhece os íntimos. Ele conhece as recâmaras do nosso íntimo. Segredos que você não conta para o seu esposo, segredo que você não conta para a sua esposa, para o seu filho. Aleluia. Ele fala para você: eu sei, eu conheço. Eu estou lá quando você vai para a figueira chorar, com medo. Eu estou lá quando você vai para baixo da figueira da incredulidade. Eu estou lá te vendo. Eu estou lá quando você quer abrir mão do seu casamento, porque tu não aguenta tanta humilhação, tanto sofrimento, e você vai para baixo da figueira, que é o teu quarto, e Ele diz para você: Natanael, sabe de onde eu te conheço? Eu te conheço dos choros, eu te conheço das madrugadas sem dormir, eu te conheço dos traumas, eu te conheço das dores. Eu não sou só o pastor que está lá no momento de pastos verdejantes, eu também sou o pastor que estou no dia da sombra da morte, lá no vale da sombra da morte, eu também estou lá. Eu estou contigo, eu te vi. Deus está falando isso para você. Os olhos dele chegou aonde está a sua dor, os olhos dele contemplou aonde está a sua decepção. Quantas vezes você foi para baixo de uma figueira se esconder, chorar, temendo a morte, e Ele está dizendo para você: sabe de onde eu te conheço? Dos dias de dor, dos dias de tristeza. Eu te vi. Eu escutei o teu choro. A Bíblia diz que quando Agar foi mandada embora da casa de Abraão, ela pegou Ismael e caminhou para o deserto. Quando faltou água, quando faltou pão, ela vendo que ela ia morrer e o menino ia morrer, então Agar colocou o menino de um lado, ela foi para o outro, e a Bíblia diz que Agar começou a orar e o menino começou a chorar. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Agar e Deus ouviu o choro do menino. Deus estava lá vendo. É como Deus tivesse dito para Agar: eu conheço Ismael do tempo do choro. Eu te vi no choro, na luta, na dificuldade. E a tua figueira. E Deus está revelando isso para Natanael. E Natanael se cala. Nessa hora acaba o preconceito, acaba a prepotência, porque Jesus mexeu no passado, tocou numa ferida que ninguém tocava. Sabe o que significa o nome Natanael? Presente de Deus. Alguns estudiosos chegam a dizer que quando a mãe de Natanael resolveu esconder ele para não morrer por Herodes, foi justamente por ela reconhecer que era um presente de Deus. Sabe, eu estou aqui hoje ministrando essa palavra para você, mas vem na minha cabeça quantos livramentos Deus me deu quando eu estava embaixo de uma figueira. Sabe, não é sorte, não é sorte, é propósito de Deus, é planos de Deus.
Deus te trouxe a essa vida porque tu é um presente de Deus na vida de alguém. Você não é uma obra do acaso. Você não é o fruto de um mau planejamento. Não. Você é um presente de Deus para a vida de alguém. Por isso que Deus te conservou. Talvez você esteja me ouvindo aqui e já tentou várias vezes dar um fim na sua vida, e você diz: por que eu não consigo? Porque tu é um presente de Deus na vida de alguém. Talvez você pode perguntar: mas por que as pessoas elas não desistem de mim? Porque tu é um presente na vida de alguém. Porque era mais fácil as pessoas abrir mão de você, a sua família abrir mão de você, o seu pastor abrir mão de você. Mas sabe por quê? Essas pessoas continuam lutando. Sabe por quê? A sua família continua te amando, a tua igreja continua orando por você, o seu pastor continua se importando com você. Porque nós sabemos que você é um presente de Deus na vida de alguém. E Natanael está ouvindo isso, essa revelação. Jesus dizendo do seu passado. E Natanael, ele se desmonta. Aleluia. Deus está falando ao seu coração. Ele te viu debaixo da figueira. Sabe? Quando a gente começa a andar com Jesus, a gente vai se surpreendendo. Porque na medida que a gente conhece, a gente prossegue em conhecê-lo. E no meio do caminho a gente vai surpreendendo cada dia mais com esse ser tão lindo que é Jesus. Mas deixa eu lhe falar, Jesus não se surpreende conosco. Sabe por quê? Porque Ele já nos conhece bem antes de nós imaginarmos. Quando estávamos embaixo da figueira, Ele já nos via e já tinha um plano traçado para nós. Quando Jesus revela isso para Natanael, Natanael agora esquece Nazaré, e Natanael agora olha para a pessoa de Jesus. E agora Natanael não vai falar pejorativos acerca do lugar, mas Natanael vai reconhecer 3 coisas da pessoa de Jesus. Quando Jesus disse: eu te vi, Natanael perguntou: tu me conhece? E Jesus respondeu: eu te vi. Isso explodiu. E Natanael disse assim: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Escute, antes de Jesus revelar para Natanael que tinha visto ele debaixo de uma figueira, antes de Jesus tocar em uma ferida que ninguém tocava, antes de Jesus tocar em um lugar que ninguém tocava, que ninguém entrava, Natanael estava como? Com preconceito, com uma barreira. Mas agora ele está rendido, coração aberto, e ele reconhece Jesus de 3 formas. A primeira coisa que ele vai dizer: mestre. O que é um mestre? Mestre é aquele que ensina, mestre é aquele que mostra o caminho, mestre é aquele que aponta o destino, mestre é aquele que aponta a direção. Natanael estava dizendo: eu estava perdido embaixo da figueira, mas hoje eu me encontro, hoje eu me acho, hoje eu sei o caminho. Tu és o caminho, tu és o mestre. Tu vai apontar o meu destino. Tu revelou meu presente, tu mostrou meu passado, mas tu vai me levar para um futuro melhor, maior e poderoso, mestre. Sabe que Natanael está dizendo: a partir de hoje eu sou teu discípulo, a partir de hoje eu quero ser discipulado, eu quero andar do seu lado, eu quero andar com você, comer com você, aonde você estiver eu quero estar. Eu quero te conhecer mais. Você me conhece, mas eu não te conheço, mas eu quero me conhecer mais, mestre. Isso fala de direção. Ele está dizendo: eu não estou mais perdido, agora eu tenho um guia, agora eu tenho um mentor, aleluia. Será que você pode declarar isso? Eu não estou mais perdido, agora eu tenho um guia, agora eu tenho um mentor, agora eu tenho um mestre, alguém que vai me revelar as coisas, que vai me ensinar as coisas. A segunda coisa que Natanael reconhece em Jesus, ele diz: tu és o Filho de Deus.
Isso fala de salvação. Ele está dizendo: antes eu andava perdido, eu estava perdido embaixo daquela figueira, mas teus olhos me viram, e eu reconheço que tu és o mestre, que tu vai mostrar a direção, tu és o caminho, tu és a direção, mas também eu reconheço que tu és a salvação, tu és o Filho de Deus, tu és a salvação, tu és o Messias. Depois que ele revela isso, depois que ele fala isso, que Jesus era mestre, que Jesus era Filho de Deus, ele vai dizer a terceira coisa. Ele vai dizer: tu és o Rei de Israel. Quando Felipe apresentou para Natanael Jesus, Felipe estava dizendo: olha, o mestre, o Filho de Deus e o Rei de Israel chegou. E ele estava dizendo: não é ele. Ele veio de uma cidade pequena, não pode ser. Mas depois que Jesus puxa a ferida, aí ele reconhece essas coisas lindas em Jesus. Jesus como mestre fala de direção, Jesus como Filho de Deus fala de salvação, Jesus como Rei fala de governo. Natanael está dizendo: Senhor, tu é aquele que sondou o meu presente, sabe que eu sou sincero. Tu é aquele que conhece o meu passado, sabe que eu sou fruto do livramento de Deus. Então tu és aquele que tem a direção, que é a salvação, que tem o governo. Escute, quando Natanael reconhece quem Jesus é, presta atenção nisso. Até agora Jesus está falando de presente e de passado. Quando Natanael reconhece quem Jesus é, agora Jesus vai apontar para frente. E Jesus disse para Natanael: você crê só porque eu disse do teu passado? E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida agora. Você crê só porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Se prepara, Natanael, porque daqui para frente você verá coisas maiores do que essas. Enquanto Natanael não reconhecia quem Jesus era, Jesus só trabalhou no presente e mostrou o passado. Agora que Natanael está com o joelho dobrado, rendido, reconhecendo Jesus como guia, como direção, salvação e como governo, Jesus disse: agora sim tu está preparado para viver o novo de Deus. Se você está de boca aberta, porque eu te vi debaixo da figueira, se prepara, porque a partir de agora, não sou eu que vou ver, é você que verá anjos subindo, anjos descendo, os céus abertos sobre o Filho do Homem. Coisas maiores você vai viver. Sabe o que Deus estava dizendo para Natanael? Natanael, quando você me reconheceu como a direção, quando você me reconheceu como a salvação, quando você me reconheceu como o governo da sua vida, como o Rei da sua vida, então você está pronto, está preparado para viver coisas novas, coisas incríveis. A partir de agora, eu não vou mais olhar para o teu passado, eu não vou mais vasculhar o seu passado. Daqui agora, eu vou te levar para o futuro, para coisas maiores, coisas melhores. Se prepara. Figueira fala das coisas de baixo, céus abertos fala das coisas de cima. Deus estava dizendo para Natanael: Natanael, eu estou te levando para outro nível, eu estou te levando para outra realidade de vida, coisas novas, coisas maiores. Não vai ser as águas inferiores, serão águas superiores. Chega, sai debaixo da figueira. O tempo do medo acabou, o tempo da dor acabou, o tempo, aleluia, da ansiedade terminou. É tempo de céus abertos, é tempo de coisas grandes de Deus, é tempo de coisas novas de Deus para a nossa vida. É isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para a sua família, coisas novas. Por isso que Ele te guardou debaixo da figueira. Por isso que Deus não deixou Herodes tocar em você. É por isso que Deus não vai deixar Herodes tocar no seu filho. Sabe por quê? Porque o seu filho não vai terminar embaixo de uma figueira. Seu filho vai seguir Jesus e vai ver os céus abertos, anjos subindo, anjos descendo, em volta do Filho do Homem. Irmão, ele perguntou: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Jesus diz: se pode. Se pode. É tão boa que Ele sabe do teu presente, é tão boa que Ele estava no teu passado, é tão boa que Ele já está preparando o teu futuro. Algo incrível.
Jesus disse para ele: você verá coisas maiores do que essa. Irmão, veja só, a revelação da figueira já foi suficiente para Natanael reconhecer Jesus como direção, como salvação e como governo, como rei. Agora imagina daqui para frente, que esse homem vai ver Jesus andando sobre as águas, esse homem vai ver mortos ressuscitando, esse homem vai ver pães e peixes se multiplicando, esse homem vai ver água sendo transformada em vinho, esse homem vai ver o próprio Deus testificando com voz audível que Jesus é o Filho amado. Ei, deixa eu falar uma coisa para você e eu quero terminar. Se prepara. Você acha que já viu tudo, já viveu tudo? Só está começando, Natanael. Você verá coisas maiores do que essa. Você vai experimentar algo novo para a sua vida. Eu profetizo um vinho novo para a sua vida, um tempo de novas experiências com Deus. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. É tempo de viver a novidade do reino de Deus. Natanael, Ele te viu e Ele te chama. E eu quero agora me direcionar a minha palavra a você que está aí afastado de Jesus. Você que ouviu essa palavra e se encontra debaixo da figueira. Jesus te viu aí embaixo. Talvez você esteja na figueira do medo, da decepção. Talvez você se frustrou em um relacionamento. Talvez você foi agredido, agredida. Machucaram os seus sentimentos, magoaram você. Talvez você se decepcionou. Mas Jesus está dizendo: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Por isso que eu mandei Felipe te chamar. Felipe é o Espírito Santo, aquele que convence. E Jesus, o Espírito Santo, está dizendo para você hoje: vem ver. Vem ver o que eu posso fazer na sua vida. Vem ver o futuro que eu tenho para você. Vem ver. Vem.